pela graça temos acesso a Deus. Maravilha! Glórias ao Senhor. Nossos versículos iniciais, hoje são 2, encontram-se em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Vamos ler. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou pelo véu, isto é, pela sua carne. Glória a Deus. Abençoada Igreja do Senhor, povo santo do Pai, eleitos desde antes da fundação do mundo, abençoados com toda a sorte de bênçãos. Meus amados irmãos, nas 2 últimas semanas, né, nas 2 semanas anteriores, os 2 estudos anteriores a este agora, a gente falou, né, sobre a relação da igreja com a lei. Aliás, isso é uma tônica do nosso trabalho, né? A gente realmente usa bastante desse expediente porque eu entendo que a função principal de se pregar hoje em dia o Evangelho da Graça é você realmente fazer o povo entender que ele não tem que estar submetido a mandamentos de homens, a obras da lei, ou mesmo mandamentos modernos criados por homens, né? A igreja não tem que viver envolvida com isso, com nenhuma obra da lei de fato, ou nenhuma obra sequer inspirada na lei, né? Porque existem alguns mandamentos aí de homens, no meio das chamadas igrejas, que não são as obras da lei ipsis literis, né? Mas são práticas inspiradas na lei. Um exemplo disso é a famosa e famigerada Santa Ceia, né? Eu sempre digo que essa Santa Ceia que é tomada aí no sistema, hoje em dia, nem sequer existe na Bíblia, né? Eles inventaram uma cerimônia que é inspirada na Páscoa. Então, tanto faz se é a cerimônia de fato ou se é uma inspiração, isso é uma maneira de ressuscitar o antigo pacto na vida do povo, entende? Como isso é prejudicial. Então essa Santa Ceia, apesar de ela não existir de fato na Bíblia, ela acaba sendo um tipo de Páscoa judaica. Então é uma maneira do antigo pacto estar avivado, né, na vida das pessoas, ainda que eles digam que não, Santa Ceia é da graça, Jesus instituiu. Gente, o que existe na Bíblia é a Páscoa judaica, que é a chamada também de Ceia do Senhor. Por quê? Porque foi a última Páscoa que Jesus fez com seus discípulos antes dele morrer. Em nosso site, em nosso canal, no site também, mas em nosso canal aqui no YouTube, você que está pela gravação, se você pesquisar no canal, você vai encontrar estudo aí sobre essa questão de ceia do Senhor, tá? Eu não vou deixar o link, não. Eu vou deixar essa responsabilidade para você pesquisar, tá bom? Se eu tiver que deixar algum link, eu vou deixar algum link mais específico, tá? Mas pesquisa no canal aí que você vai encontrar sobre Santa Ceia, tá? Ou, no caso, Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor foi, na verdade, a última Páscoa que Jesus fez, né? E os coríntios faziam uma festa ágape, e no meio daquela festa ágape, eles acabavam celebrando também a Páscoa, né? Só que não a Páscoa plena, vamos dizer assim, mas também uma lembrança, né? Ou seja, eles se lembravam da última Páscoa que Jesus realizou. Isso é a Ceia do Senhor. Então, estude sobre isso para você entender que não tem que fazer Santa Ceia nenhuma, nem Ceia do Senhor nenhuma. Sabe, isso são maneiras de ressuscitar, como eu disse, o antigo pacto. Então, seja uma obra da lei de fato, ou seja algo inspirado na lei, o fato é que a prática dessas obras é uma ressurreição, vamos dizer assim, da antiga aliança. E o chamado para a igreja não é esse. Entende? Então a gente vem trabalhando aí ao longo dessas 2 últimas semanas, né? Na semana retrasada o tema foi cristãos ou judeus, né? A igreja se diz cristã, mas será que ela é cristã de fato? Ou a igreja é judia? Os irmãos da igreja são judeus, as irmãs judias. Na verdade, eles, como nós vimos naquele estudo, e, né, vou deixar o link embaixo do vídeo aí no YouTube, do estudo retrasado, tá? A chamada igreja hoje, na verdade, é formada de pessoas judias. Não judias do ponto de vista do sangue israelita, mas do ponto de vista religioso. Então, cristãos ou judeus? Na verdade, são judeus em termos religiosos, né?
E na semana passada, nós falamos sobre a renovação, que sem a graça não existe renovação. Então, as chamadas igrejas hoje falam muito de renovação, né? Igreja renovada, que é o renovo, isso e aquilo. E eles têm um conceito de igreja renovada bastante deturpado e que não faz nenhum sentido. Nós também, não vou entrar nisso, claro, porque nós já explicamos isso no estudo anterior, tá? Então, você encontra também o link, claro, embaixo do vídeo aí, tá bom? Então, nos 2 estudos anteriores a este, nós falamos da relação da igreja com a lei. E hoje não será diferente. Porque, veja bem, esse pensamento, vamos dizer, veterotestamentário, ou seja, um pensamento do Velho Testamento, que impregna as igrejas, chamadas igrejas, e os irmãos, né, que compõem essas congregações hoje em dia. Esse pensamento, ele é tão maligno e terrível, né? Porque primeiro ele coloca as pessoas debaixo de maldição, como o próprio apóstolo Paulo já explicou. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então esse é um ponto já fundamental para você entender que você não tem que estar envolvido com isso, tá? Mas além de tudo, esse pensamento traz à tona não só as obras da lei, mas todo aquele conceito, entende? Então o pensamento de acesso a Deus hoje, ele é muito permeado por esse conceito antigo. Esse é o ponto. As pessoas têm quase, tá, o mesmo pensamento que se tinha antes da cruz em relação ao acesso a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas hoje, ou grande parte, eu diria a grande maioria dos que se dizem cristãos, eles têm um ideal de acesso a Deus como se eles estivessem ainda separados de certa forma de Deus. Como se eles dependessem de uma ponte, né? Ou seja, eles dependem das cerimônias da lei para se achegarem a Deus, mas dependem também de homens que se colocam como ponte, né? Homens que se colocam como mediadores e intermediadores entre as pessoas e Deus. E também as pessoas colocam os famigerados templos, né? Esse pensamento templário, né, de valorização de um espaço geográfico, de um prédio de tijolo ou de madeira, ou do que quer que seja, né? Essa valorização de um espaço geográfico, ao contrário do que Jesus ensinou, né? Jesus disse que a adoração não seria no templo e nem no monte. Isso é muito claro. Não é? Vieram perguntar para Jesus, os samaritanos dizem que é no monte. Os judeus dizem que é no templo. Onde é a adoração? Jesus falou, olha, a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Não é no templo, não é no monte, não é onde quer que seja. Não é na placa com CNPJ, não é no prédio, não é no salão de festa alugado. A adoração é aqui no coração, na mente, em espírito e em verdade. Mas as pessoas ainda se colocam, ou melhor, elas colocam entre elas um templo, como era o pensamento antigo. É por isso que eu estou falando que o conceito antigo do Velho Testamento ainda está na mente das pessoas nesse sentido também. Além de elas se submeterem a cerimonialismos, obras da lei, etc., elas colocam entre elas coisas que não tem que estar entre elas e Deus. Entende? Por isso que essas pessoas não são cristãs, elas são judias de prática, são judias de pensamento, né, do ponto de vista religioso, né, são judias em termos de vida, do viver delas, porque o pensamento é todo do velho pacto. Eu preciso de obra da lei, eu preciso de um sacerdote, claro que não no mesmo modelo da lei, obviamente, mas não deixa de ser um sacerdote intermediador. Então, para muitos é o Papa, né? Aliás, a Igreja Católica tem esse pensamento, né? Que a igreja são só eles e a igreja são os prédios deles. Não são as pessoas, são os prédios. E existe um intermediador na terra entre Deus e os homens, que é o Papa. No momento que estamos trazendo esse estudo agora, é o Papa Francisco, né? Nesse momento que estamos aqui ao vivo e gravando esse estudo aqui. Então, atualmente o Papa Francisco seria o pontífice. Essa palavra pontífice é o quê? É a ponte, é a ligação entre Deus e os homens. Então, o Papa Francisco seria, né,
essa ligação entre a igreja e Deus. E antes do Papa Francisco, né, tem os arcebispos e os bispos e os padres, entende? Então há toda uma sequência hierárquica, né, onde as pessoas estão, antes de ter contato com Deus, elas estão atrás, vamos dizer assim, dessa sequência hierárquica, tá? Então é o diácono, é a freira, é o padre, é o bispo, é o arcebispo, enfim, até chegar no Papa. Então você vê que é uma sequência. Amado, isso aí te lembra o quê, se não a lei de Moisés? Isso aí te lembra o quê, se não todo esse mover do sistema antigo, onde o povo não tinha acesso a Deus, então o povo tinha que oferecer os seus sacrifícios, vamos dizer assim, né, que era concernente à lei, fazia parte, né? E o povo tinha que oferecer esses sacrifícios através de sacerdotes. Então havia os sacerdotes e havia o sumo sacerdote que adentrava o Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, e a Bíblia diz que ele tinha que apresentar sangue, né? Então ele tinha que imolar um animal e apresentar o sangue como sacrifício, primeiro pelos pecados dele, sumo sacerdote, depois pelos pecados do povo. Então havia uma lembrança de pecados anual, né? Onde as pessoas viviam sempre submetidas a essa sequência, né? Então eu estou aqui, mas Deus está longe. Então eu tenho os sacerdotes, eu tenho o templo, há o primeiro tabernáculo, aí onde eram oferecidos os serviços, vamos dizer assim, mais corriqueiros, e havia então o segundo tabernáculo, né? Onde eram oferecidos os sacrifícios mais importantes, né? Como esse que eu acabei de citar do sumo sacerdote, tá? Então você vê que o pensamento hoje é muito semelhante, porque o conceito é do Antigo Pacto. O conceito é do Antigo Pacto. Então vamos ler aqui de novo Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. O santuário é também conhecido como Santo dos Santos. Aqui é o segundo tabernáculo, esse onde só o sumo sacerdote com sangue poderia adentrar. Então, o que o texto está dizendo? Agora nós podemos, pelo sangue de Jesus, entrar, e isso, amado, obviamente é algo figurativo, tá? Entrar no santuário é um sentido aqui espiritual, de você ter acesso a Deus. Você não precisa mais de sacerdote, de sumo sacerdote, de templo, de tenda, de véu separando. Você não precisa, isso não existe mais. Temos que ter então ousadia. Por que ousadia? Porque era uma coisa inimaginável, né? No meio da religião judaica, uma pessoa qualquer adentrar os Santos dos Santos. Era proibidíssimo, inimaginável. Então, seria, do ponto de vista da lei, uma ousadia, né, você entrar no Santo dos Santos. Mas o que o texto está dizendo? Pelo sangue de Jesus você pode. Ou seja, pelo sangue de Jesus você atravessa o véu. Você vai para o novo e vivo caminho, como disse aqui. Pelo novo e vivo caminho. Então, o caminho antigo já passou. Estamos em um novo e um vivo caminho que Jesus inaugurou, ele consagrou pelo véu, ou seja, pela sua carne. A carne de Jesus era o véu. Então o véu foi rasgado na cruz. E literalmente o véu do templo foi rasgado também. Indicando o quê? Que a nova aliança foi estabelecida. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado, havia sido derramado. Então, amado, o acesso a Deus, ele é direto. Entende? Você não precisa de um homem para interceder no sentido de se colocar, tá? Eu já vou explicar esse detalhe já, tá bom? Ou seja, você não precisa de ninguém se colocando entre você e Deus. Você não precisa de um templo. Entenda isso. Você não precisa de um templo se colocando entre você e Deus. Não, para eu ter acesso a Deus, eu tenho que ir ao templo X. Isso não existe mais. Entende? Pela graça nós temos acesso direto a Deus. Só que, como eu disse, na visão que ainda, do Antigo Pacto, que ainda impregna a mente da chamada igreja, as pessoas têm um pensamento muito semelhante. Eu preciso do templo, Deus só se manifesta no templo. Entende? Inclusive, amados, tem pessoas, líderes aí, que dizem pregar a graça e que eles têm essa visão templária.
Né? Tem um líder aí que diz que o nosso templo, aqui, o nosso endereço, é o endereço de Deus na terra. Eu ouvi isso, ninguém me contou, eu ouvi. E esse líder diz que prega graça. Eu não sei se a visão dele mudou. Eu acredito que não. Mas há alguns anos atrás eu ouvi isso aí. É o nosso prédio aqui, a nossa cidade de Deus, é o endereço de Deus na terra. Isso é uma visão templária do Antigo Pacto, de colocar o povo dependente de templos, entende? Cristiano, você é contra a reunião? Eu não sou contra, obviamente, amado, é bíblico. Tá? Só que o chamado da igreja não é depender de templo, a igreja se reúne em qualquer lugar. Se você tem, vamos dar um exemplo, você conhece a graça e no seu bairro existem algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs que também conhecem a graça. Vocês querem se reunir? Ótimo. Reúnam-se na praça, reúnam-se na sua garagem, na sua casa. Você tem tem um salão, uma sala de escritório que está vazia e está lá. Se reúne na sala de escritório, esteja junto, estude a graça, tenha comunhão com os irmãos. Isso é saudável, entende? Isso é saudável, maravilhoso, tá? Só que você não deve depender de templo. Independentemente disso, a adoração em espírito e em verdade, ela é válida. Entende? A adoração é válida. Independente de templo, de qualquer coisa. Reunir-se é muito bom? Claro que é. Mas você não deve depender de templo. Você não deve achar que entre você e Deus existe uma placa denominacional. Deus só se manifesta ali naquela placa. Entende? Eu só vou achar Deus se eu estiver ali no templo batista, no templo assembleia, no templo qualquer que seja. Até dos que dizem pregar graça. Não! Deus habita em você. Você e Deus são um só. O apóstolo Paulo disse, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ponto. Tá? Então entenda isso. Essa visão de santuário, de pontífice, né? Veja bem, na igreja protestante, nas igrejas, né, que são várias denominações protestantes, esse conceito de pontífice é meio velado. Né? As pessoas não dizem que o pastor, que o bispo, que o apóstolo, seja lá qual for o título da pessoa, as pessoas na igreja chamada protestante, nas igrejas protestantes, elas não dizem que aquele líder é um pontífice, mas ele acaba sendo. Entende? De maneira velada. Porque as pessoas pensam que elas só têm acesso a Deus através daquele pastor. Ou do líder, ou sei lá, o título que for. Então ela acha que Deus só vai abençoá-las, por exemplo, se o pastor impor as mãos. Sabe? Se o pastor orar e passar um óleo ungido, supersônico, maravilhoso, poderoso, na cabeça dela. Agora eu sou abençoado. Você entende que isso é uma visão templária, é uma visão do Antigo Pacto? É que as pessoas não têm esse entendimento que ela tem um acesso direto a Deus. Então, no Antigo Pacto, no Antigo Caminho, né? Nós vivemos o novo e vivo caminho. Mas no Antigo, na lei, havia sacerdote, como eu disse. Havia o sumo sacerdote. Eram intermediadores. Eram pessoas que se colocavam entre o povo e Deus. Entende? Só que no novo caminho, nós temos acesso direto a Deus. Porque o único mediador foi Jesus Cristo. Sabe qual é o único mediador que existiu e que fez a ponte entre Deus e os homens? O Senhor Jesus manifestado em carne. Entende? Vamos ver Hebreus capítulo 8, versículo 6. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? Dos sacerdotes, do sumo sacerdote da lei. Tá? O ministério é superior. Assim como também a aliança da qual ele, Jesus, é mediador, é superior à antiga. Meu amado, vamos lá, observa bem isso aí. O que o texto está dizendo? Que Jesus recebeu um ministério superior. Tá claro isso aí, não tá? Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Agora, o que Jesus é aqui? A aliança da qual ele é o quê? Mediador. Meu amigo. Você já teve um mediador. Você já teve alguém que fez a ponte.
Foi Jesus manifestado em carne. Jesus manifestado em carne, ele fez a ponte. Por quê? Porque ele morreu na cruz, amado. Ele derramou o sangue dele pelo seu povo, pelos escolhidos, desde antes da fundação do mundo. E a morte de Jesus Cristo, homem, fez a ponte. A morte reconciliou, ela reconectou os filhos de Deus e a criação de Deus com o Criador. Entende? Então a ponte foi feita. Você não precisa de um pontífice hoje. Seja ele o Papa, seja ele o líder batista, seja ele o líder da Igreja Universal, seja ele o apóstolo não sei do que, o bispo não sei das quantas. Você não precisa disso, amado. Está entendendo o ponto? Você não precisa disso. Porque o mediador, o único, foi Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Olha só que interessante. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem foi esse mediador? Jesus Cristo, homem. Aliás, amados, havia aí um líder, né, que se dizia Jesus Cristo, homem. Que coisa, né? Hoje em dia. Poucas heresias hoje são tão terríveis quanto essa, né? Um homem hoje em dia dizer que ele é Jesus Cristo homem. Isso foi uma das maiores heresias que eu já ouvi, né? Se bem que hoje, no meio da graça, está havendo aí outras heresias aí, talvez até piores do que essa. Eu não sei se é pior. Se não é pior, está igual. Está no mesmo patamar, né? Uma pessoa se dizer Jesus Cristo homem... Pois é. Jesus Cristo homem foi Jesus de Nazaré. Foi ele que se manifestou lá 2000 anos atrás e derramou o sangue dele como Cordeiro de Deus. Então ele, Jesus, manifestado em carne, se colocou entre Deus e os homens, por assim dizer. Ou seja, ele fez a ponte, ele morreu, derramou o seu sangue e reconciliou. Versículo 6. Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo. Está vendo? O texto não está falando de ninguém hoje em dia. Sabe? Esquece isso aí. O qual se deu a si mesmo, ou seja, aquele Jesus lá, há 2000 anos atrás, se deu em preço de redenção por todos. Todos quem? Todos os filhos, né? Todos da boa semente, os muitos, tá? Os todos são os muitos. Para servir de testemunho a seu tempo. Jesus, então, ele fez a mediação entre Deus e os homens. Jesus ligou, Deus religou, né? O Criador, o Espírito. Deus é Espírito, não é isso? Então o Espírito Criador que criou todas as coisas, né? Ele foi reconectado por meio de Jesus Cristo, homem, com a humanidade. Então Jesus, pelo seu véu, por isso que nós acabamos de ler agora há pouco, né? O véu é a carne de Jesus, era o véu, né? Então, por meio do seu véu, da sua carne, Jesus reconectou a criação com o Criador. Entende? Ele reconectou os filhos com o Criador. Tá? Então, a palavra mediador que nós vimos, ela vem do grego mesites. Ela significa o árbitro ou alguém que intervém para... Olha só o significado da palavra. Alguém que intervém para restaurar a paz entre duas partes. Sabe aquela pessoa que se coloca... Vamos supor, né, no sentido corriqueiro do dia a dia, há duas pessoas que se desentenderam. Aí vem alguém e começa a reconectar essas pessoas. Então traz as duas juntas, conversa com uma, conversa com outra, olha, tal. Ele é um mediador, né? Então ele vai, faz todo aquele trabalho de conversa, de tal, e reúne de novo as pessoas que estavam desconciliadas, vamos dizer assim. Ou seja, esse é o sentido que Jesus fez. Né? Ele estabeleceu a paz entre duas partes. No caso, a criação, os filhos de Deus e o próprio Deus. Então o Senhor Jesus fez com que nós tivéssemos paz com Deus. Então aqueles irmãos, vejam bem, aqueles irmãos que nasceram antes da cruz, ainda debaixo do pecado, eles nasceram desconciliados. Nasceram debaixo do pecado, longe de Deus, aquela coisa toda. E eles foram então reconciliados. Tá? Eles passaram a ter paz com Deus. Eles não tinham paz com Deus e passaram a ter paz com Deus por meio de Cristo. Nós que nascemos depois de toda a obra consumada, nós já nascemos em paz com Deus. Olha que privilégio. Mas por que, irmão Cristiano, você fala isso? Porque, amados, nós não nascemos debaixo do pecado.
Por acaso existe alguém me assistindo aí que nasceu antes da cruz? É impossível, né? Não existe ninguém hoje em dia que nasceu antes da cruz. Você nasceu, então, depois de toda a obra consumada. Você nasceu depois da morte e ressurreição de Jesus e mais ainda, você nasceu depois da sua vinda, depois do ano 70. Você nasceu com o 7º dia estabelecido, com a graça, o caminho da graça totalmente aberto, porque não havia mais o templo de Jerusalém, não havia mais as lembranças dos pecados, as obras da lei, né, e os sacrifícios oferecidos no templo, tudo isso acabou no ano 70. Então o caminho da graça foi aberto. Você já nasceu na graça totalmente estabelecida. Então você já nasceu conciliado, você já nasceu em paz com Deus. Então, por meio do mediador, o único, Jesus Cristo homem, nós nascemos em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos lá, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, ou seja, sem a lei, tá? A expressão pela fé aqui é o sentido de sem a lei, tá? Justificados sem a necessidade de lei, temos paz com Deus. Olha aí, ó. Por meio de quem? Do Papa Francisco? Temos paz com Deus? É? Por meio do Edir Macedo da Igreja Universal? É isso? É? Por meio do Valdemiro Santiago, sei lá o nome dele lá? É isso? Não. Por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Por quem obtemos também nosso acesso pela fé a esta graça. Opa! Pegou aí? Se você tem acesso à graça hoje, ao novo caminho, você tem acesso por meio de Jesus. Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Quem aí está firme na graça? Responde aí você. Você está firme na graça? Na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Oh, maravilha! Que coisa linda! Meu amado irmão, minha amada irmã, vocês têm paz com Deus por Jesus Cristo. Entende? Deus olha para você e vê você perfeito em Cristo. Esse é o ponto. Entende? As pessoas perguntam assim, mas irmão Cristiano, nós temos a carne, né? A carne ainda, apesar de Jesus ter vencido já, ter aniquilado a carne no sentido de que ela não é mais um agente de condenação, né? Então a carne não pode mais nos condenar, não pode mais trazer morte, tá? Jesus já aniquilou a carne neste sentido, mas a carne ainda está viva biologicamente, a carne ainda pode nos atrapalhar nesta vida, trazer más consequências e tudo mais. Será que Deus não nos olha então pela carne e tal? Não, amado, Ele nos olha pelo Espírito. Ele nos olha porque nós somos em Cristo. Agora, é óbvio que quando você pratica uma obra negativa, há um retorno negativo para a tua vida. Entende? Isso não significa que Deus te olha segundo a carne, não. Tá? Isso significa que Deus já havia pré-ordenado o princípio do plantio e da colheita. Isso é a dúvida de muitas pessoas, né? Porque nós em graça dizemos assim, irmãos, nós somos perfeitos em Cristo. Né? Estamos completos, aquela coisa toda, abençoados, a carne já morreu. Mas as pessoas perguntam, mas irmão Cristiano, a Bíblia diz que, né, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear também ceifará. Isso não é uma forma de Deus nos ver pela carne? Não, não é. Isso é um reflexo do que Deus havia predeterminado desde os tempos eternos. O princípio, amado, de se plantar e colher, foi Deus que criou antes do mundo ser mundo. Isso é uma lei, um princípio eterno de Deus. Então o fato de você, se você deixar a sua carne fazer o que ela quiser e você viver consequências disso, não é porque Deus te conhece pela carne, é porque Deus já havia determinado que seria assim. Tudo que se planta se colhe, é simples assim. Entende? Agora, independente da carne, a carne traz consequências nesta vida. Agora, independentemente das consequências, do que a carne faz ou deixa de fazer, você tem paz com Deus. Você entende isso? Agora, Deus não vai te impedir de você colher consequências nessa vida. Esse é o ponto. Deus não vai te impedir. Você quer plantar, você planta, você vai colher. Então é melhor plantar o bem para colher o bem. Não é isso? Ponto. Agora, no que se refere a como Deus nos vê, Ele nos vê como filhos perfeitos, Ele nos vê em Cristo. Então, por isso temos paz com Deus. Antes, amados, não havia paz com Deus. Havia ira. Né? O Paulo disse assim, a lei suscita a ira. Não é o que Paulo disse? Por quê? A lei
né, imputava o pecado e, consequentemente, trazia a ira de Deus. Então, antes, na época da lei, havia ira. Percebe? Só que agora estamos na graça. Não tem ira de Deus para com os seus filhos. Existe paz. Percebe? E, através de Jesus, como nós acabamos de ler, nós temos, então, acesso a essa graça. Amado, você tem acesso a Deus direto por meio de Jesus. Você não precisa de templo, você não precisa de sacerdote, de pontífice, de líder religioso, de placa denominacional, de CNPJ, você não precisa de nada disso, tá? Você tem tudo o que você precisa, o Espírito Santo na tua vida. Você é um espírito com Deus, então você tem acesso direto a Deus. Então, abençoados, não há um homem, nenhum sequer hoje, que seja intermediador entre Deus e os homens. Tá? Nenhum papa, nenhum líder, ninguém. Tudo isso aí é heresia. Tá? Tudo isso é uma visão, como eu disse no início, uma visão derivada do antigo pacto. Tá? É bom que você tenha isso em mente. Né? E de repente você pode estar se perguntando, tudo bem, abençoado cristiano, eu entendi isso aí perfeitamente. Mas e como fica a intercessão? Né? Afinal de contas, nós não oramos pelos nossos irmãos? Não há esse princípio bíblico de orar uns pelos outros? Eu concordo que há. Mas, abençoados, entendam uma coisa. A intercessão, no sentido de um irmão orar pelo outro, não é o mesmo que mediação. Ou seja, quando você ora por algum irmão, você não está se pondo entre este irmão e Deus. Você entende isso? Porque o mesmo acesso que você tem a Deus, o irmão também tem. Então, se você intercede a Deus pela minha vida, orando pela minha vida, não é que você está se colocando entre Deus e a minha pessoa. Não é isso. Eu tenho o mesmo acesso que você tem. Agora, quando você intercede, quando você ora por alguém, você está ajudando este alguém na fé. Porque cada um de nós tem uma porção de fé. Então, quando nós reunimos essa porção de fé, a fé se torna mais poderosa, obviamente. Tem a minha porção, a minha esposa tem a dela, cada um de nós tem a porção de fé. Então, esse princípio de orar uns pelos outros, de interceder, não é se colocar entre Deus e a pessoa. Então, se eu oro por alguém, né, vou orar por irmão fulano, eu não estou me colocando entre Deus e esse irmão. Não, esse irmão também tem o mesmo acesso que eu tenho. O que eu estou fazendo é ajudando este irmão com as minhas orações. E sim, isso é válido em graça, tá? Não me venha, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, com essa história que não tem que orar, a oração não existe e a oração acabou. Gente, longe de mim isso. Tá? Se você é desse princípio aí, amado, siga o seu caminho, você é livre para achar o que você quiser, mas, por favor, não venha com esse negócio pro meu lado. Não conte comigo para isso. Tá? Não adianta vir comentar no YouTube. Não adianta. Você não quer orar, não gosta de orar, ou acha que não tem que orar, que a oração é da lei, ou sei lá o que você pensa. Isso é problema seu com Deus. Tá? O nosso trabalho ministerial aqui não vai se meter e se influenciar nisso. Estou deixando isso bem claro. Tá? Muito bem. Então, abençoados, o interceder, o orar pelo irmão, repito, não é se colocar entre o irmão e Deus como se o irmão não tivesse acesso e você tivesse. Porque, mais uma vez, isso é mais ou menos o que ocorre no meio do sistema. Né? Que os líderes religiosos se colocam como mediadores nesse sentido, né? Entre Deus e o povo. Quantas vezes, irmão, eu vi isso? Olha, irmão, hoje vai ter uma campanha. O irmão pode vir que eu vou botar a mão na sua cabeça e vou expulsar o mal e vou trazer a cura, porque eu vou estar no monte essa semana. Aliás, eu estive, né, no monte essa semana e eu orei, eu jejuei, eu passei o óleo e tal. Você pode vir que hoje a campanha vai estourar, vai arrebentar, vai pegar fogo. Quantas vezes eu ouvi isso? Isso é ou não é alguém se colocando entre o povo e Deus? Alguém se colocando como mais importante? Eu sou o líder, confia em mim, eu jejuei, eu estive no monte, eu. Isso é uma coisa. Agora, você orar pelo seu irmão, não é que você está se pondo entre o irmão e Deus. Você está ajudando o seu irmão. E existe esse princípio na Bíblia, na graça. Olha só Paulo falando disso. Vamos ver Paulo falando de intercessão, por exemplo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1.
Antes de tudo, recomendo, olha só, amados, que se façam súplicas. Recomendo. Quem recomendou isso aqui? O apóstolo Paulo, né? Pois muito bem. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Recomendo. Irmão Cristiano, qual é a diferença aí? As súplicas são... nós entendemos as súplicas como a insistência. Muitas das vezes você ora e muitas das vezes é necessário insistir no seu pedido. Tá? São as súplicas. As orações eu não preciso explicar, né? Quando você fala com Deus, você está orando. As intercessões é quando há um pedido. Quando o irmão pede, irmão, ore por mim nesta causa. Ou um termo até melhor seria, ore junto comigo. Porque se os dois têm o mesmo acesso, né? Então a expressão ore por mim não é que seja necessariamente errada, mas uma expressão mais adequada seria ore junto comigo. Entende? Ore junto comigo por essa causa aqui. Isso é intercessão. Quando um irmão solicita ao outro que ore por si. Essa é a diferença, tá? E as ações de graça é a gratidão. Você ora e já agradece a Deus, percebe? Colossenses 1:9, veja só. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olha só, amado, o apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado de orar pelas igrejas. O principal pedido do apóstolo Paulo para as igrejas é que houvesse espírito de sabedoria e de revelação, né? Que o entendimento fosse aberto e tudo mais. Paulo tinha esse cuidado de orar pelas igrejas. Então, veja, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, aqui é Paulo orando pela igreja. Agora, veja o oposto. 1 Tessalonicenses 5:25. Irmãos, orai por nós. Você percebeu aí? Primeiro você viu Paulo recomendando que se fizesse súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Todos os tipos de homens, né? O conceito é esse. Aí em Colossenses ele diz, olha, eu oro por vocês. E aos Tessalonicenses ele disse, orem por nós. Essa intercessão é bem-vinda. Mas eu vou repetir, vou dizer mais uma vez. Não é se colocar entre Deus e as pessoas. É você ajudar as pessoas em oração, quando você intercede, quando você ora, você suplica por alguém, entende? Então, abençoados, você tem acesso, todos vocês têm acesso a Deus. Não há problema algum em você querer que um irmão ore por uma causa junto contigo, não há problema algum nisso, você acabou de ver comigo, tá? E você não precisa de homens que se colocam como solução, tá? Que se colocam como especiais diante de Deus. Né, como se o povo daquela congregação dependesse dele ou dela para alcançarem manifestações de bênçãos. Vocês não precisam disso. O nosso chamado, abençoados, não é depender de homens, de sacerdote, de templo, do que quer que seja. O nosso chamado é crer e pedir. Existe uma sequência que a gente sempre fala, né? Crer, confessar, esperar e descansar. É isso. Primeiro você crê. Depois você confessa, ou seja, sai dos seus lábios. E aí a confissão pode ser uma intercessão, pode ser uma oração a Deus. É o que sai do seu lábio, né? Então é crer, confessar, esperar e descansar. São esses quatro itens de fé, vamos dizer assim, né? Que nós temos que ter. Entende? Esse é o chamado, é você crer, é você pedir, não é você fazer campanha. Ah, ô abençoado, eu estou precisando de algo. Ali na esquina da minha casa tem uma igreja que faz campanha, faz corrente. Onde tem isso na Bíblia? Não existe isso aí. Entende? Isso é uma maneira de atrair o povo, de angariar público, consequentemente ganhar financeiramente. A gente sabe disso, né, amado? A gente não vai tapar o sol com a peneira aqui, né? Então você tem acesso a Deus. Você não precisa de homens, de campanhas, disso, daquilo. Você tem que pedir. Deus nos ensinou a pedir. Você quer e precisa de algo?
peça a Deus. É o único caminho, irmão. Não tem outro caminho. Você não tem que ir a sacerdote, você não tem que ir no Papa, você não tem que ir na pessoa que já morreu. Né? Tem muita gente que faz isso, né? A pessoa já morreu, a religião católica tem isso, né? A pessoa já morreu e você fica lá pedindo que a pessoa interceda por você. Que o santo, entre aspas, né, interceda por você. Não existe isso aí. Onde você encontra na Bíblia isso aí? Não tem. Então, o que a Bíblia nos ensina? Você está necessitando de algo nessa vida material? Porque, veja, espiritualmente você não precisa de nada. Você está completo, pleno, abençoado, com todas as bênçãos. Ótimo. Mas nessa vida material pode haver alguma necessidade, alguma demanda. O que Paulo, como apóstolo da graça de Deus, nos ensina a fazer? Fazer campanha? Pedir pro Papa? Fazer campanha do apóstolo fulano? Não. Paulo ensina a pedir. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo. Observe bem isso aí, abençoado. Em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos. É uma direção apostólica em graça isso aqui. Diante de Deus. Olha só. Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Por meio de quê? Pela oração e súplica. É aquilo que nós ensinamos. A oração é você falar com Deus e pedir. A súplica é insistência, se for necessário. Com ações de graças. É você ser grato a Deus. Pedidos conhecidos diante de Deus. Efésios 3:20. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Aquele que é capaz de fazer, olha só, amados, infinitamente mais. Você recebe essa palavra na tua vida? Receba. Porque não é a palavra do cristiano. Entende? É a palavra de Deus, está escrito. Aquele que é capaz de fazer, claro, segundo a vontade dele, não a sua, hein? Entenda isso. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Sabe aquilo que está na tua cabeça, que você está pensando, e aí você pede, eventualmente, Deus pode fazer infinitamente mais, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então a direção apostólica, a direção da graça, é pedir. Por que você pode pedir? Porque você tem acesso direto a Deus. Entende? Você tem acesso a Deus, então você pode pedir. Você não precisa, repito, de templo, de sacerdote, de sumo sacerdote, de papa, de bispo, disso, daquilo. Você não precisa de nada disso. O máximo que você pode desejar é que um irmão te ajude em oração. Mas ele, o irmão que ora contigo, tem o mesmo acesso que você tem. Entende? Está bem claro isso? O acesso a Deus pela graça? O caminho da graça está aberto, amado. O novo e vivo caminho. E eu encerro com Hebreus capítulo 10. Eu vou ler mais uma vez os versículos 19 e 20 e vou ler também os versículos 21 e 22. Vamos ler. 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, né, o Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora 21 e 22. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse sacerdote? Metafórico, tá, gente? É metafórico. Quem é o grande sacerdote? Jesus. Só ele foi o intermediador. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Ó, amado, como é que você vai chegar com verdadeiro coração no meio do sistema religioso? Não dá. O verdadeiro coração é só na graça. Porque o verdadeiro coração é o coração que está na verdade. Então cheguemos-nos com verdadeiro coração. Coração é a mente, né? Com a mente envolvida pela verdade. Com inteira certeza de fé. Não é pela metade, é inteira.
tendo os corações purificados da má consciência. Graças a Deus, amados, a nossa mente não tem mais a má consciência vinda da lei. Eu vivi muitos anos com a má consciência, porque o sistema religioso impunha a má consciência de pecados na minha vida. Eu me via como pecador, me via como alguém que, por mais que eu fosse um religioso exemplar, eu sempre me via em pecado, me via perdendo a salvação, e que Deus estava aborrecido comigo, etc, etc. Eu sempre me via assim. Por quê? Porque eu não tinha inteira certeza de fé. A minha fé não era a fé plena da nova aliança. Era uma fé ainda infantilizada. Era uma fé imprópria para o novo pacto. Mas quando a fé da nova aliança, a verdadeira fé me foi revelada, aí, amado, o meu coração se tornou verdadeiro. Ou seja, envolvido com a verdade. Com inteira certeza de fé. Por quê? Porque eu não estava mais na lei, e sim na graça. O meu entendimento estava em graça. E o meu coração foi purificado da má consciência e o meu corpo foi lavado com a água limpa. Sabe o que é água limpa? É a palavra de Deus. O seu corpo foi metaforicamente, gente, isso é um símbolo, tá? Por que o texto fala isso aqui? Porque eles faziam lavagens lá no templo de Jerusalém. Entende? As chamadas abluções, que eram um tipo de batismo, né? Então eles faziam um tipo de batismo em águas que eram lavagens do corpo. Então aqui o texto faz uma alusão metafórica. Ele não está dizendo que ninguém tem que deitar e tomar um banho de água. O corpo lavado com água limpa é uma alusão à palavra, porque nós sabemos que a água verdadeira é a palavra da graça de Deus. Vocês percebem isso? Então o seu corpo foi lavado com água limpa, que é a graça. Tá? Você teve seu coração purificado da má consciência da lei de pecados. Você tem hoje inteira certeza de fé, porque a fé que está ativada na tua mente é a fé da nova aliança. E hoje você está em verdadeiro coração. Amado, é assim que temos que estar com o nosso coração. Verdadeiro, inteira certeza de fé, com a boa consciência da graça. Boa consciência de que você é uma nova criatura, você é um abençoado, você é santo, é mais que vencedor. Essa é a tua posição. E o corpo lavado pela palavra. Glória a Deus por isso. Entende? Você tem acesso direto ao Pai do seu espírito. Nós temos acesso ao Pai dos nossos espíritos. Porque Jesus estabeleceu a paz para todo o sempre. Então você não precisa de templo, de líder, de pontífice, disso e daquilo. Você e Deus são um só para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.